Agosto é o Dia dos Pais. E geralmente nessa data a gente aproveita para celebrar os homens das nossas vidas. Daí eu fiquei pensando, por que será que a gente tem muito mais mulheres do que homens no movimento da sustentabilidade? Quando a gente fala mamães sustentáveis ou temas femininos que se conectam com a sustentabilidade, isso é bem fácil. A gente consegue rapidamente lembrar de menstruação e sustentabilidade, dos cuidados femininos, dos valores femininos com a natureza. E daí quando a gente pensa nos homens e até mesmo nas grandes empresas ou nas grandes referências que a gente tem de sustentabilidade no Brasil e no mundo, raramente a gente se lembra de um homem. E daí eu decidi pesquisar por que homens realmente não se envolvem com a sustentabilidade. Antes da gente falar sobre isso, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e, enfim, comentar, compartilhar com a galera. Pega a pipoca e vamos falar sobre isso. Vamos começar dentro de casa. Mais de 80% dos seguidores do nosso Instagram são mulheres. Mais de 90% dos inscritos no canal do YouTube são mulheres. E no nosso curso Sustentabilidade em Casa, mais de 90% das alunas são mulheres. Só dentro de casa a gente já consegue analisar como é diferente, né, o envolvimento das mulheres e dos homens quando o assunto é sustentabilidade. E daí a gente foi um pouco mais além, a gente foi pesquisar por aí se isso realmente se aplica na prática. E sim, a maioria das pessoas que se envolvem com o consumo consciente são mulheres. E daí, se a gente vai um pouco mais a fundo, a gente pensa, o que realmente é a gente adotar hábitos sustentáveis dentro de casa? É substituir os produtos de limpeza, repensar sobre a nossa alimentação, consumir menos carne, menos processados e industrializados, consumir orgânicos e de pequenos produtores. É fazer um planejamento alimentar, é compostar o nosso lixo orgânico. É, de repente, repensar a fralda descartável pela fralda de pano para quem tem criança. É não consumir mais descartáveis na maioria dos nossos microconsumos. Daí, quando a gente pensa que todas essas atitudes e ações são dentro de casa por pessoas que chefiam a casa, a gente lembra ainda que, sim, a gente vive numa sociedade patriarcal em que as mulheres ainda são muito sobrecarregadas com trabalho doméstico e trabalho fora de casa. Só por aí a gente já começa a ver o tamanho do problema. Uma pesquisa recente que saiu em junho documentou que as mulheres, especialmente na pandemia, estão trabalhando 10 horas a mais do que os homens dentro de casa. Porque elas trabalham no escritório, no home office, elas trabalham cuidando das crianças e elas trabalham cuidando da casa. E daí a gente vai um pouquinho mais a fundo e lembra que... Tá gravando. Sorry, achei que não tava gravando. E nas pesquisas eu achei um conceito super interessante, que é a brecha ecológica de gênero. As mulheres se envolvem mais quando a gente fala de consumo consciente e elas também são mais empáticas em relação às outras pessoas e ao futuro do planeta. E por isso que elas também se comprometem mais com ações que podem sim mudar o coletivo, né? Do individual para o coletivo. E a brecha ecológica de gênero traz uma reflexão sobre por que os homens, então, não levam as suas ecobags, por exemplo, para os supermercados para fazer compra. Ou por que eles não são responsáveis por separar o lixo dentro de casa. Por que eles não fazem a compostagem. E o mais chocante é que em 2020 a gente ainda tem um alto número de rejeição dos homens para esses valores por medo de serem vistos como homossexuais. Então isso é super importante, você homem que está nos assistindo, repensa. O mais interessante é que os grandes negacionistas do caos climático são homens, geralmente homens brancos e conservadores, né? Então o negacionismo ele carrega muito esse peso, né, do masculino e do homem que nega as suas próprias ações e a nossa capacidade de destruição realmente da natureza e do planeta. Muitos homens não se envolvem nessa luta para não desautorizar um modelo econômico e social que chancela, né, esse tipo de destruição. Então ele foi construído e dominado por homens, né, uma sociedade patriarcal, e muitos homens insistem em negar as mudanças climáticas para justamente não cederem à ideia de que sim, eles escolheram e optaram por um modelo de sociedade que não traz vida e traz morte. E daí, dentro de um contexto mais empresarial e de pessoas de poder, homens que se engajam na luta da sustentabilidade pela causa ética e ambiental são também vistos como afeminados. E por isso, homens que se envolvem em discussões de sustentabilidade geralmente escolhem argumentar a favor da sustentabilidade dos negócios, do modelo de oportunidade e inovação, de departamentos de sustentabilidade dentro das empresas, ou escolhem artigos científicos para se basear na defesa da natureza e não pela causa ética e justa, enfim,
e humana da coisa. Então, foi super interessante descobrir esses dados. Eu vou deixar a matéria do site aqui na descrição. E queria muito te convidar para refletir sobre isso e contar pra gente. Os homens da sua vida aderem à sustentabilidade? Há um tempo atrás a gente contou uma receita de creme de barbear natural. E a gente também vai deixar o link aqui. A gente falou um pouco sobre os malefícios, do que é colocar um creme de barbear industrializado tóxico no rosto e quais são as alternativas, mas especialmente quais são os movimentos dos homens da sua vida para garantir que a gente faça a regeneração do planeta e a manutenção da vida, e não a destruição dele. Isso a gente pode fazer de milhões de maneiras, o Menos um está aqui com vários vídeos para a gente repensar esse modelo de sociedade individual e a gente passar para um modelo de sociedade em regeneração e coletivo. E a gente precisa de todo mundo embarcando nessa jornada, porque as mulheres são maravilhosas e poderosas e a gente sabe disso muito bem, porque aqui a gente tem um time feminino de muita força, mas a gente precisa dos homens para a gente realmente transformar o planeta. A gente ainda tem muitos homens em posições de tomada de poder relevante, homens que ainda tomam decisões estratégicas, e a gente precisa sim que todo mundo embarque nessa nova proposta de mundo. A gente vai ter que construir coletivamente. Então é isso, gente. Essa foi a reflexão rapidinha que eu quis trazer sobre por que a gente ainda precisa de muita educação ambiental, pra gente repensar um pouco isso. E juntos, né? Vamos debater um pouco. Escreve aqui o que você pensa, relata um pouquinho como é que são os homens sustentáveis da sua vida e os que não são, por que eles ainda não são, por que eles ainda não embarcaram nessa com a gente. Beleza? Não esquece de se inscrever, de curtir e de comentar e de compartilhar com todo mundo que você conhece pra gente realmente multiplicar essa ideia e a gente conseguir colocar esse tema no centro da mesa. Beleza? Eu sou a Nina. Um beijo!